É 4 de julho de 1969, às 22h50, e um jovem casal, Michael Magial e Darlene Ferrin, estão estacionados em seu carro em uma área de encontro de amantes em Vallejo, Califórnia. De repente, um carro se aproxima ao lado deles, e uma única figura sai. A figura, posteriormente revelada como o assassino do Zodíaco, dispara contra o casal, e ambos caem no chão. O assassino então se aproxima do carro, e Michael, que ainda está vivo, vê ele disparar contra Darlene na cabeça a queima-roupa. Este é o momento que mudaria tudo, um momento de horror inexprimível que seria para sempre gravado na mente de quem o testemunhou. A cena é de total caos e pânico, com Michael, gravemente ferido, arrastando-se do carro em busca de ajuda. Ele vê o assassino, uma figura com uma jaqueta preta, parada sobre o corpo inerte de Darlene. O som dos tiros ainda ecoa no ar, e Michael pode ouvir o assassino caminhando embora, uma figura fria e calculista deixando para trás um rastro de destruição. Enquanto Michael está no chão, ele vê a mão do assassino entrando em seu bolso, tirando um pedaço de papel e jogando no asfalto. O papel seria posteriormente um dos mais famosos códigos criptográficos da história de crimes verdadeiros da América. O assassino, uma figura envolta em mistério, é um mestre da manipulação, usando uma máscara para esconder sua identidade. Seus movimentos são rápidos e calculados, um executor preciso que não deixa testemunhas. Ele se aproxima do carro, dispara contra Darlene na cabeça, e então dispara contra Michael no braço, deixando-o arrastar-se em busca de ajuda. As mãos do assassino são firmes, seu aperto é firme, e seu alvo é verdadeiro. Ele é uma força da natureza, um predador que ataca com precisão letal. Testemunhas próximas ouvem os tiros e veem a confusão, mas estão muito longe para fazer algo para parar o assassino. Elas veem Michael arrastando-se do carro, gravemente ferido, e chamam a polícia para relatar o tiroteio. As testemunhas descrevem o assassino como uma figura magra, possivelmente entre 1,68 metros e 1,80 metros de altura, usando uma jaqueta preta e uma jaqueta preta. Elas ouvem o som dos tiros e o carro do assassino se afastando da cena. Michael é deixado para agarrar a vida, um lembrete crudo da brutalidade do assassino que acaba de cometer esse crime hediondo. Os primeiros respondentes chegam à cena, e eles são recebidos com uma visão horrorosa. Eles veem Michael, gravemente ferido, e o corpo inerte de Darlene no chão. A polícia toma o depoimento de Michael, e ele descreve o carro do assassino, um carro azul com uma luz traseira quebrada. Os oficiais começam a processar a cena do crime, coletando provas e procurando por qualquer pista. Ao investigarem, eles descobrirão que isso é apenas o início, que o assassino do Zodíaco vai atacar novamente, deixando um rastro de morte e destruição em seu rastro. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e na campainha, publicamos novos casos todos os dias. Estamos preparados para mergulhar em uma das histórias de crimes verdadeiros mais infames de todos os tempos, uma história que se estende por décadas e deixa para trás uma herança de mistério e terror. Vamos levá-lo em uma jornada pelas reviravoltas e viradas desse caso, desde as investigações mais antigas até as últimas revelações. Vamos voltar ao início dessa história, a um tempo em que o assassino do Zodíaco era apenas um mito, uma figura sombria que pairava na mente do público. É o final dos anos 1960, e o mundo está mudando rapidamente, com movimentos sociais e agitações culturais varrendo a nação. Mas nas quietas subúrbias da Califórnia do Norte, um serial killer está solto, caçando casais e matando com impunidade. Quem é esse assassino? E o que o motiva a cometer crimes tão hediondos? Vamos levá-lo em uma jornada para descobrir a verdade por trás da mente torturada do assassino do Zodíaco. Vamos voltar para 1966, o ano em que tudo começou, e nos concentrarmos na figura central desse caso, Richard Gaikowski. Ele era um jornalista de 32 anos de idade, vivendo em Vallejo, Califórnia, com sua esposa e jovem filha. Richard tinha um emprego estável trabalhando como editor executivo no Vallejo Times Herald, um jornal local da região. Ele era respeitado por seus pares e colegas, conhecido por suas habilidades de escrita aguçadas e expertise jornalística. Sua reputação profissional estava em ascensão,
e parecia que tudo estava indo em seu favor. A vida diária de Richard era bastante ordinária, o que tornava ainda mais intrigante quando o inimaginável aconteceu. Ele trabalhava longas horas no jornal, muitas vezes fazendo 12 horas de trabalho, e passava seu tempo livre com sua família. Richard foi descrito como uma pessoa amigável e acessível, sempre disposta a emprestar uma mão amiga. Seus colegas o admiravam por sua calma e compostura, mesmo em situações mais caóticas. Ele tinha um bom senso de humor e sempre estava disposto a contar uma piada para aliviar o clima. Apesar de sua personalidade agradável, Richard tinha um lado mais escuro que eventualmente seria revelado. A investigação policial descobriria que ele tinha uma fascinação com a morte e o sobrenatural, o que não se harmonizava bem com seus colegas ou família. No entanto, isso não o impediu de ser um membro respeitado de sua comunidade. De fato, Richard era frequentemente convidado para reuniões de bairro e funções, onde ele se misturava com os locais e discutia política e eventos atuais. Sua personalidade charmosa tornava fácil para as pessoas confiarem nele, o que eventualmente seria seu fracasso. À medida que os meses que antecederam o incidente foram passando, as relações de Richard com aqueles ao seu redor começaram a mudar. Ele começou a se tornar cada vez mais isolado, preferindo passar tempo sozinho em vez de com sua família ou amigos. Sua esposa cresceu preocupada com seu comportamento, mas Richard a tranquilizou, dizendo que ela estava apenas sendo paranoica. Seus colegas notaram uma mudança nele também, mas escreveram isso como estresse de sua agenda de trabalho agitada. Eles não sabiam que Richard estava escondendo um segredo escuro que mudaria suas vidas para sempre. Era uma noite de outono fria em 4 de julho de 1969, por volta das 21h45, em Vallejo, Califórnia. O céu estava escuro com apenas algumas estrelas visíveis, e um vento suave carregava o cheiro de fumaça de fogos de artifício iluminados por celebrantes apenas horas antes. A temperatura havia caído significativamente, tornando-se uma noite fria de verão. Vallejo é uma pequena cidade localizada na área da Baía de São Francisco, conhecida por sua paisagem pitoresca e uma rica história na indústria do vinho. As ruas quietas estavam quase vazias, pois estava ficando tarde. Mas essa noite em particular não seria nada tranquila, pois os eventos que levaram a um crime hediondo começaram a se desenrolar. David Faraday, um estudante de ensino médio de 17 anos, havia planejado assistir aos fogos de artifício com sua namorada, Beth Lou Jensen, 16. Eles haviam estado ansiosos por essa noite há semanas, mas o destino tinha outros planos. David havia emprestado o carro da família, um Chevrolet azul de 1966, e estava suposto se encontrar com Beth em um local designado perto da orla marítima. Beth havia estado esperando no local por um tempo quando chamou David para perguntar onde ele estava. Às 21h45, a noite de David e Beth tomou um giro mortal. Eles haviam chegado ao local designado, mas David havia parado no acostamento da estrada e estavam estacionados em uma área isolada perto de uma pequena ponte sobre a Estrada dos Amantes. Em um instante, um estranho emergiu da escuridão e abriu a porta do passageiro. David Faraday foi baleado na cabeça, e Beth Jensen também foi baleada várias vezes. Uma terceira bala atingiu David nas costas, e outra perfurou as costas de Beth. O agressor também infligiu mais trauma nos corpos. O detalhe mais chocante desse crime é o fato de que o agressor estava usando uma capa, tornando impossível identificá-lo durante o ataque. A cena do crime mostraria 2 vítimas, David e Beth, deitados em uma poça de sangue com uma mensagem chocante escrita em uma parede próxima, que mais tarde se tornaria um marco de esse assassino em série. A mensagem dizia, "Querido oficial", e era assinada com a letra Z. A polícia descobriria mais tarde que esse não era um crime isolado, mas sim o início de uma série de assassinatos hediondos que assombrariam a cidade de Vallejo e as áreas circundantes. Isso foi o início de uma onda de terror que não deixaria ninguém intocado. O que a polícia não sabia era que David Faraday e Beth Jensen eram apenas os primeiros de muitos, e o assassino ainda estava solto. A polícia primeiro respondeu aos crimes do assassino do Zodíaco em 20 de dezembro de 1968, quando receberam uma ligação de um homem que se apresentava como assassino.
Ele foi pedido para enviar um cifra contendo os nomes das vítimas que ele havia matado. A polícia começou a investigar imediatamente a alegação, mas levaria várias semanas para entender o escopo da situação. A primeira vítima foi David Faraday, um estudante de ensino médio de 17 anos que foi encontrado morto em seu carro perto de Vallejo, Califórnia. A polícia não conseguiu encontrar nenhuma pista, e o caso ficou frio. A peça-chave de evidência que mudou tudo foi a cifra que o assassino do Zodíaco enviou ao San Francisco Chronicle e ao Vallejo Times Herald em 1969. A cifra era um código complexo que lia "Eu gosto de matanças pois elas são tão prazerosas". A polícia ficou confusa com o código, e levaria meses para decifrá-lo. A solução foi eventualmente fornecida por um homem de 23 anos chamado Robert Oostra, que afirmou ter resolvido o código. Esse avanço deu à polícia uma pista que eles estavam faltando, e eles começaram a investigar possíveis conexões entre o código e as vítimas. Os principais suspeitos no caso eram homens que se encaixavam em um perfil semelhante ao do assassino do Zodíaco. Um dos principais suspeitos foi Arthur Leigh Allen, um homem de 32 anos condenado por abuso sexual infantil que era conhecido por ter uma fascinação com a polícia. A polícia tinha Allen em seus olhos por várias semanas, mas não conseguiu reunir o suficiente de evidências para fazer uma prisão. Outro suspeito foi Roy Sullivan, um homem de 22 anos que tinha uma história de comportamento violento. No entanto, ambos os homens foram eventualmente excluídos da suspeita, e a polícia continuou a procurar pelo assassino. O redemoinho foi uma pista que focou a atenção da polícia em um homem chamado Richard Gaikowski, um jornalista de 32 anos que foi acusado de ser o assassino do Zodíaco. Gaikowski tinha uma história de enviar cartas para a imprensa e tinha um estilo de escrita semelhante ao das cartas do assassino do Zodíaco. A polícia passou vários meses investigando Gaikowski, mas eventualmente o excluiu da suspeita. Os meses perdidos colocaram uma pressão significativa sobre o departamento de polícia, e o caso ficou frio novamente. A investigação agora estava parada, e a esperança estava começando a desaparecer. Ao emergirmos nas sombras mais escuras da história americana de crimes verdadeiros, há uma reviravolta que deixará você sem fala, uma revelação que ninguém previu, e é a conexão potencial do assassino do Zodíaco com o infame Arthur Leigh Allen. Allen, um condenado por abuso sexual infantil, era há muito tempo suspeito de ser o assassino do Zodíaco, e agora, evidências de DNA apontam para ele como o principal suspeito. Este desenvolvimento foi possível graças a uma amostra de DNA de 2002 de uma carta do Zodíaco que foi matchada com o DNA de Allen em 2007. A evidência também revelou que Allen, que faleceu em 1992, era de fato o mestre por trás dos brutais assassinatos. Este breakthrough resolveu o caso, mas muitas questões ainda permanecem. A conexão com Arthur Leigh Allen foi possível graças a uma amostra de DNA frio tirada de uma carta do Zodíaco enviada ao San Francisco Chronicle em 1969. Esta amostra foi finalmente matchada com o DNA de Allen em 2007, e é acreditado que o DNA foi provavelmente transferido das digitais de Allen para a carta. As cartas notórias do assassino do Zodíaco e as mensagens criptográficas deixadas para trás deixaram pistas que os investigadores haviam estado tentando decifrar por décadas. O match de DNA de Allen finalmente trouxe fechamento ao caso, mas alguns ainda questionam se ele agiu sozinho. Apesar das dúvidas, a evidência contra Allen é esmagadora, e é claro que ele desempenhou um papel crucial nos crimes do assassino do Zodíaco. A sentença está em e o caso foi oficialmente encerrado, mas os crimes do assassino do Zodíaco continuam a fascinar e horrorizar-nos até hoje. O assassino do Zodíaco era responsável por 5 assassinatos confirmados entre 1966 e 1969, e muitos mais ataques e incidentes suspeitos são atribuídos a ele. Apesar disso,